Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos do dia 15 de abril da 11ª sessão ordinária do exercício 2025. Podemos nos sentar. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer a todos que estão aqui prestigiando essa sessão importante, né, na qual a gente vai aí votar o projeto de lei que foi de iniciativa do Pedro, né, que levado ao executivo, ele sensibilizado também, né, encaminhou o projeto de lei para essa Câmara. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês e é motivo de muita alegria para nós quando a gente vê essa casa cheia. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E também agradecer ao público que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber Henrique de Araújo, para efetuar a primeira chamada. Boa noite a todos. Boa noite. Chamada dos vereadores da 11ª sessão ordinária, dia 15 de abril de 2025. Antônio Donizete da Silva. Presente. Dirce Destro Moreira de Oliveira. Presente. Elber Henrique de Araújo. Presente. Irineu de Favari Júnior. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. José Vitor Alcântara. Presente. Pedro Gomes Franco Filho. Presente. Rita de Cássia Aparecida Faria. Presente. Wagner José Franco de Godoy. Presente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Pedro Gomes Franco Filho, para efetuar a leitura do extrato de ata da 10ª sessão ordinária e 3ª sessão extraordinária do exercício 2025. Extrato de ata digital da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 8 de abril de 2025. No dia 8 do mês de abril de 2025, reuniram-se às 19 horas os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho em sua sede, estando todos os vereadores presentes. Logo após, foi efetuada a leitura e aprovação do extrato de ata da sessão anterior. Prosseguindo, o segundo secretário, vereador Elber Henrique de Araújo, efetuou a leitura das correspondências da noite. Em ato contínuo, o primeiro secretário, vereador Pedro Gomes Franco Filho, efetuou a leitura das indicações relacionadas em pauta. Dando continuidade, foram apresentados requerimentos de número 52, 53 e 54, os quais foram imediatamente postos em votações, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário, vereador Pedro Gomes Franco Filho, realizou a leitura do pedido de informação número 16, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, o qual foi encaminhado ao Executivo Local. Prosseguindo, foi apresentada a moção de número 11/2025 de aplausos às mães atípicas do município de Pinhalzinho, de autoria dos vereadores José Ricardo Quiota e Rita de Cássia Aparecida de Faria. Colocada em votação a moção, foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o projeto de lei número 15 de 2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representam o município de Pinhalzinho em competições esportivas oficiais e da outras providências, de autoria do Executivo Local. Em seguida, o vereador Pedro Gomes Franco Filho efetuou a leitura do requerimento de urgência número 4 ao projeto de lei número 15 de 2025. Dando continuidade, o vereador Irineu de Favari Júnior requereu verbalmente a dispensa do intervalo regimental, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o segundo secretário, vereador Elber Henrique de Araújo, efetuou a segunda chamada, estando todos os vereadores presentes. Em ato contínuo, passou-se imediatamente para a ordem do dia, onde o senhor presidente, vereador José Ricardo Quiota, lançou em discussão e votação única o requerimento de urgência número 4 de 2025 ao projeto de lei de número 15, que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi colocado em discussão a votação em segundo turno o projeto de lei número 9 de 2025, que dispõe a denominação de estrada municipal e da outras providências, de autoria do vereador Elber Henrique de Araújo. Após ser analisado em todos os seus artigos, o projeto de lei foi votado e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o vereador Irineu de Favari Júnior requereu verbalmente a dispensa da redação final do referido projeto, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foram colocados em discussões e votação em primeiro turno os seguintes projetos de lei. Número 10 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial adicional proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e da outras providências, de autoria do Executivo Local. E número 11 de 2025, que institui a Lei Cão Donizete, que dispõe sobre o reconhecimento legal do bem-estar de cães e gatos comunitários, dos ambientes de acolhimento desses animais e da outras providências, de autoria do vereador Wagner José Franco de Godoy.
Número 12 de 2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores municipais e da outras providências, de autoria do Executivo Local. Número 13 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Pinhalzinho. E número 14 de 2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação e assistência à saúde dos servidores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, sendo os projetos de lei número 13 e 14, ambos de autoria da mesa diretora. Logo após, os projetos de lei foram analisados em todos os seus artigos, sendo em seguida votados e aprovados por unanimidade em primeiro turno. Prosseguindo, o senhor presidente vereador José Ricardo Chiota convidou os nobres vereadores para a quarta sessão extraordinária a ser realizada no dia 15 de abril do corrente ano, logo após a sessão ordinária às 19 horas, para deliberar sobre o projeto de lei número 15 de 2025. Não havendo mais matéria a ser discutida, foi efetuada a terceira e última chamada, estando todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 15 de abril de 2025. Extrato de ata digital da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho do dia 8 de abril de 2025. No dia 8 do mês de abril de 2025, reuniram-se extraordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, estando todos os vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente, vereador José Ricardo Chiota, passou imediatamente para a ordem do dia, onde lançou em discussão e votação em segundo turno os seguintes projetos de lei. Número 10, 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial adicional provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e da outras providências de autoria do Executivo Local. Número 11, de 2025, que institui a Lei Cão Donizete, que dispõe sobre o reconhecimento legal e bem-estar dos cães e gatos comunitários, dos ambientes de acolhimento desses animais e da outras providências, de autoria do vereador Wagner José Franco de Godoy. Número 12, de 2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores municipais da outras providências, de autoria do Executivo Local. Número 13, de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Pinhalzinho. E número 14, de 2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação e assistência de saúde dos servidores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, sendo os projetos de lei número 13 e 14, ambos de autoria da mesa diretora. Logo após, os projetos foram analisados em todos os seus artigos, sendo em seguida votados e aprovados por unanimidade em segundo turno. Em seguida, o vereador Wagner José Franco de Godoy proferiu algumas palavras sobre o projeto de lei Cão Donizete, de sua autoria, e agradeceu a todos pela votação. Prosseguindo, o vereador Irineu de Favre Júnior requereu verbalmente a dispensa das redações finais dos referidos projetos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Não havendo mais matéria a ser discutida, foi efetuada a segunda e última chamada, estando todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, vereador José Ricardo Chiota, declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 15 de abril de 2025. Coloco em votação o extrato de ata da 10ª sessão ordinária e terceira sessão extraordinária do exercício de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovados por unanimidade. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar leitura das correspondências da noite. Ofício número 260/2025, subsecrete Juventude, São Paulo, na data da assinatura digital. Senhor vereador, com os meus cordiais cumprimentos, com o objetivo de promover a agenda jovem, em acordo com o artigo 227 da Constituição Federal do Estado de Juventude, a Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência e representantes do tema na administração municipal para participar da terceira edição do Encontro Paulista da Juventude, com o tema Governança e Gestão de Políticas Públicas de Juventude nos Municípios. O evento ocorrerá no dia 29 de abril de 2025, terça-feira, das 9 às 18 horas, no Salão Senacom Nacional São Carlos, situado na Avenida Getúlio Vargas, 2330, Recreio São Judas Tadeu, no município de São Carlos, São Paulo. Tem como público-alvos os prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários, subsecretários, diretores, coordenadores, assessores municipais da juventude, representantes dos conselhos municipais de juventude e da sociedade civil. Na oportunidade, a reunião de trabalho terá como pauta os assuntos abaixo: consórcio público do seu papel na construção da agenda regional, gestão pública, política pública da juventude, protagonismo juvenil, atribuição fundamental do parlamentar jovem,
A importância da agenda jovem no município é impacto positivo nas políticas em prol da juventude. As funções primordiais do Conselho Municipal da Juventude. As inscrições deverão ser realizadas através do link. Diante do contexto, colocamos à disposição para qualquer informações necessárias através do e-mail justica.sp.gov.br. No final, colocamos à disposição do externo dos meus votos de trabalho profícuo à frente do Executivo da Comissão de Melhores Servir à População, em especial os jovens. Atenciosamente, Juliano Camilo Borges, coordenador. Formatura robótica ao senhor presidente da Câmara, José Ricardo Chiota, e seus secretários, dia 28 de abril de 2025, às 18h30, Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação, Rua Ovídio Antônio de Lima, número 1/2001, Pinhalzinho, São Paulo. Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, vem através deste convidar os ilustres vereadores para participar da inauguração do novo Centro Cultural e Esportivo da nossa cidade, que será realizado no dia 26 de abril, às 9 horas, no endereço Rua Ermelinda Domingues Franco, número 39, Centro. Agradecemos e contamos com a presença de todos. Tião Zanardi, Prefeito Municipal. Primeiro encontro, Guardião da Segurança. Você é o nosso convidado especial para este importante evento que tem como objetivo reforçar as orientações de segurança com a rede elétrica e proteger vidas. Dia 23 de abril de 2025, às 19 horas, na Avenida Francisco Samuel Luchese, Filho 42, Júlio Mesquita, Secretaria de Segurança Pública em Bragança Paulista. Por favor, confirmar a presença no QR Code ao lado. Seja sua presença especial para promovermos junto práticas seguras. Solicito ao primeiro secretário, vereador Pedro, para efetuar a leitura das indicações. Indicações da 11ª sessão ordinária de 2025, do dia 15/4 de 2025. Indicação de 215, de autoria do vereador José Ricardo Chiota, estudos objetivando implementar o programa de pagamento por serviços ambientais em nosso município. Indicação de número 216, de autoria do vereador Elber Henrique de Araújo, visando a implementação de iluminação pública na estrada vicinal Adolfo Torricelli, no trecho da Ponte São Benedito, até a estrada do bairro dos Freitas, neste município. Indicação 217, de autoria do vereador Pedro Gomes Franco Filho, estudos visando proceder da pintura de faixa de pedestres na esquina da rua Diógenes Domingues de Godoy, neste município. Indicação número 218, de autoria do vereador Pedro Gomes Franco Filho, visando a demarcação de vagas para veículos em toda a extensão da rua Diógenes Domingues de Godoy, neste município. Indicação 219, de autoria da vereadora Dirce Destro Moreira de Oliveira, visando a pintura das faixas de rolamento em toda a extensão das estradas municipais da zona rural deste município. Indicação 220, de autoria da vereadora Dirce Destro Moreira de Oliveira, visando a reforma da caixa coletora de lixo do bairro da Cachoeirinha 3, neste município. Indicação 221, de autoria do vereador Elber Henrique de Araújo, visando a construção de um abrigo de espera de ônibus e vans escolares em frente ao Muro de Pedra, no bairro do Beneduzzi, neste município. Indicação 222, de autoria do vereador Elber Henrique de Araújo, visando a construção de 2 lombadas na estrada municipal José Joaquim Gonçalves Júnior, Zé Capitão, depois da fazenda do Dr. Álvaro, até a ponte do bairro do Capinzeiro, neste município. Informa o Trocin que as referidas indicações encontram-se na íntegra em nosso site www.câmarapinhalzinho.sp.gov.br. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar a leitura dos requerimentos de número 56, 55, 56, 57 e 58 de 2025. Requerimento da 11ª sessão ordinária de 2025, dia 15 de abril de 2025. Requerimento 57/2025, de autoria dos vereadores Wagner José Franco de Godoy e Elber Henrique de Araújo. Encaminhamento à Autoviação Bragança. Requer estudo para que gentilmente retorne a atender os bairros do município de Pinhalzinho para embarque e desembarque de passageiros, já que essa conceituada empresa emitiu um comunicado que o embarque e desembarque seria somente na rodoviária, e solicitamos que proceda os estudos visando a cobrança das passagens somente dos percursos dos passageiros. Requerimento 58/2025, de autoria dos vereadores Elber Henrique de Araújo, do vereador Elber Henrique de Araújo, encaminhamento ao Grupo Energisa, requer estudo necessário visando colocação de postes na estrada municipal Benedito
Aparecido de Moraes, Cido Bueno, no bairro de Cachoeirinha, neste município. Requerimento de pesar número 55 e 56, de autoria de todos os vereadores. Voto de pesar às famílias enlutadas dos senhores Marcos Alves de Mira e José Alcindo de Barros. A Câmara Municipal de Pinhalzinho, por seus vereadores afim assinados, manifesta neste momento difícil e que todos choram os falecimentos do senhor Marcos e do senhor José Alcindo, onde requeremos que seja consignado nos anais desta casa votos de profundos pesar aos familiares que há de encontrarem pelas mãos do Senhor a merecida paz e a definitiva felicidade. Informa outro sim que os referidos requerimentos encontram-se na íntegra em nosso site www.câmarapinhalzinho.sp.gov.br. Coloco em votação os requerimentos de número 55, 56, 57 e 58 de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovados por unanimidade. Solicito um minuto de silêncio plenário em memória dos senhores Marcos Alves de Mira e José Alcindo de Barros. Nossos sentimentos a todas as famílias enlutadas, do senhor Marcos e do senhor José Alcindo. Que Deus possa confortar o coração de todos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Pedro, para efetuar a leitura dos pedidos de informação número 17 e 18 de 2025. Pedido de informação número 17 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Sebastião Zanardi. Assunto: informações referentes ao contrato de iluminação pública, de autoria do vereador Elber Henrique de Araújo. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito, como determina o artigo 31 da Lei Orgânica, em comunhão com o artigo 158 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, as seguintes informações. No tocante ao contrato celebrado com a empresa especializada para a manutenção da iluminação pública, questiona-se em quais locais a troca de lâmpada e a manutenção foram executados até o momento. E se a informação de que a empresa não prestará os serviços nessa semana, de 14 a 18 de abril, é procedente, tendo em vista que o resultado não está contendo. Com base nos princípios da legalidade e da transparência, requer o fornecimento das informações para posterior conhecimento da população verdadeira interessada. Sala das Sessões, 15 de abril de 2025. Pedido de informação número 18, ao excelentíssimo senhor prefeito Sebastião Zanardi. Assunto: emenda ao deputado federal David Soares, de autoria da vereadora Rita de Cássia Aparecida Faria. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, como determina o artigo 31 da Lei Orgânica, em comunhão com o artigo 158 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a seguinte informação. Chegou ao conhecimento desta vereadora que o excelentíssimo senhor deputado federal David Soares transferiu o valor de 200 mil para este município, conforme cópia do ofício em anexo. Sendo assim, questiona-se a destinação a ser dada à referida verba. Com base nos princípios da legalidade e da transparência, requer o fornecimento das informações para posterior conhecimento da população a verdadeira interessada. Sala das Sessões, 15 de abril de 2025. Os pedidos de informações serão encaminhados ao Executivo Local. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar a leitura das moções de número 12, 13 e 14 de 2025, de aplausos de autoria do vereador José Ricardo Chiota. Moção de aplausos número 12/2025. Autor, vereador José Ricardo Chiota. Assunto: moção de aplausos aos GCMs Rig, Ribeiro e Gabriel,
Senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer que fique, constando nos anais desta Casa de Leis, moção de aplausos aos guardas municipais Jonas Gabriel da Silva, Murilo Aparecido Ribeiro e Tiago Donizete Rig de Oliveira. Senhoras e senhores vereadores, no último dia 12 do 4 de 2025, os guardas civis municipais supramencionados foram acionados via 153 para que de imediato se dirigisse ao local. Recebido as devidas informações, lograram o êxito em deparar com o veículo usado pelo suspeito e que, após breve acompanhamento, seguiram a efetuar a abordagem, sendo apreendido uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com a numeração raspada. O condutor do veículo aparentava estar embriagado e também passou a ameaçar a equipe e prática injúria contra o GCM Gabriel. No interior do veículo também havia um adolescente e um terceiro elemento que conseguiu se evadir. O adolescente e o suspeito foram apresentados no plantão policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e desfavor do maior lavrado de ocorrência do ato infracional em desfavor do adolescente. Diante do exposto, é que apresenta a presente moção de aplausos aos guardas municipais Jonas Gabriel da Silva, Murilo Aparecido Ribeiro e Tiago Donizete Rig de Oliveira. Requer, por fim, que cópia da presente moção, após aprovada pela Câmara, seja remetida ao conhecimento dos homenageados, dando a ele a ciência da manifestação da Câmara Municipal, assim como seus superiores hierárquicos. É a moção, Sala das Sessões, 15 de abril de 2025, José Ricardo Quiota, vereador. Moção de aplausos número 13/2025. Autor vereador José Ricardo Quiota. Assunto: moção de aplausos à Polícia Militar. Senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprido as demais formalidades regimentais, requer que fique constando nos anais desta Casa de Leis, moção de aplausos aos policiais militares João Paulo Santana das Mercês e Gislaine Aparecida Pigarri. Senhoras e senhores vereadores, os policiais militares supramencionados, na data do dia 13 de 3 de 2025, estavam em serviço quando foram informados que o monitoramento de Bragança Paulista havia comunicado ao Copom que o veículo, provavelmente conduzido por um procurado pela Justiça, havia passado com destino esta cidade. Inicialmente, na tentativa de abordagem, o condutor do veículo empreendeu fuga, sendo necessário seu acompanhamento até os conseguirem deter o condutor, o qual era, de fato, indivíduo procurado pela Justiça. Durante a fuga, segurou os policiais o suspeito, foi dispensado os objetos, que após foram recuperados, sendo os aparelhos de celular queimado e também uma bolsa, no interior do qual foram encontrados entorpecentes. A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a autoridade policial lavrou o boletim de ocorrência referente à captura dos procurados, bem como realizou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Diante do exposto, é o que apresenta a presente moção de aplausos aos policiais militares João Paulo Santana das Mercês e Gislaine Aparecida Pigarri, em nome dos quais estendo os cumprimentos aos demais policiais militares que participaram da ocorrência. Requero, por fim, que cópia da presente moção, após aprovada na Câmara, seja remetida ao conhecimento dos homenageados, dando a eles ciência da manifestação da Câmara Municipal, assim como aos seus superiores hierárquicos. É a moção, Sala das Sessões, 15 de abril de 2025, José Ricardo Quiota, vereador. Moção de aplausos número 14/2025. Autor vereador José Ricardo Quiota. Assunto: moção de aplausos à Polícia Militar. Senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprido as demais formalidades regimentais, requer que fique constando nos anais desta Casa de Leis, moção de aplausos aos policiais militares Fábio Neme de Melo, Heitor Henrique Américo e o sargento Renato Dias Santana. Senhoras e senhores vereadores, os policiais militares supramencionados na data do dia 8 de 4 de 2025 estavam em serviço quando receberam denúncia de que o suspeito que estaria no bairro da Cachoeirinha teria contra si um mandato de prisão e que imediatamente se dirigiram ao local, onde lograram êxito em deter o suspeito. Sendo confirmada a denúncia, pois
Em pesquisa no Banco Nacional dos Mandados de Prisão, constatou-se que havia um mandado de prisão pendente e cumprimento contra o suspeito. A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência referente à captura do procurado, ficando mesmo à disposição da Justiça. Diante do exposto, é que apresenta a presente moção de aplausos aos policiais militares Fábio Neme de Mello, Heitor Henrique Américo e ao sargento Renato Dias Santana, que de imediato, ao tomarem conhecimento da ocorrência, prontamente realizaram a diligência, dando cumprimento ao mandato de prisão do suspeito. Requero, por fim, que cópia da presente moção, após aprovada pela Câmara, seja remetida ao conhecimento dos homenageados, dando a ele ciência da manifestação da Câmara Municipal, assim como seus superiores hierárquicos. É a moção, sala da sessão, 15 de abril de 2025. José Ricardo Quiota, vereador. Coloco em votação as moções de número 12, 13 e 14. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovadas por unanimidade. Gostaria de deixar à disposição dos senhores vereadores que quiserem assinar comigo as 3 moções, com uma demonstração de apoio, né, da Câmara Municipal aos policiais e guardas municipais de Pinhalzinho, que têm feito um bom trabalho aí para a segurança do nosso município. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Pedro, para efetuar a leitura do projeto de lei número 16 de 2025, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional no valor de R$120 mil, que visa a suplementação da dotação de obras e instalações no esporte, de autoria do Executivo Local. Projeto de lei número 16, 2025, de 10 de abril de 2025. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional no valor de R$120 mil, que visa a suplementação da dotação de obras e instalações no esporte. Sebastião Zanardi, prefeito do município de Pinhalzinho, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o artigo 41, inciso 1º e 2º, combinado com os artigos 43, parágrafo 1º, inciso 1º, ambos da Lei Federal 4.320 de 64, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica aberto o orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no valor de R$120 mil, assim classificado, crédito suplementar na ficha 562 do órgão do Poder Executivo, da unidade orçamentária Chefia do Gabinete, da unidade executora Os Esportes, funcional, programática, ações de incentivo à prática de esporte, de natureza da despesa das obras e instalações no valor de R$120 mil. Os recursos necessários para a cobertura do crédito pelo artigo anterior serão provenientes de redução orçamentária no montante de R$120 mil. Da redução orçamentária da ficha 65 do órgão do Poder Executivo, da unidade orçamentária da Chefia do Gabinete, da unidade executora de administração de finanças, da funcional programática, do recolhimento do PASEP, da natureza da despesa, obrigações tributárias e contributivas no valor de R$120 mil. E artigo 3º, os valores do programa e da ação alterados por essa lei ficarão convalidados com o plano plurianual de lei e diretrizes orçamentárias vigentes. E o artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Pinhalzinho, sala da sessão, 10 de abril de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de proferir que esse projeto, até uma surpresa, está passando hoje, mas é referente à construção de 2 quadras que serão implementadas no lago, uma de basquete street e uma de esportes de areia. Muito bom. Encaminho o projeto de lei número 16 de 2025 para a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar a leitura do projeto de lei número 17 de 2025, que dispõe sobre a alteração do anexo da Lei Municipal 1765 de 2022, que denominou a Estrada Municipal Manuel Estudilo Gonzales, de autoria do vereador José Ricardo Quiota. Projeto de lei número 17/2025, Sebastião Zanardi, no exercício do cargo de prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pinhalzinho aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo número 1. O anexo desta lei passa
a integrar a Lei Municipal 1765/2022, que denominou a Estrada Municipal Manuel Estudilo Gonzales. Artigo número 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se o anexo original da Lei Municipal 1765/2022, de 29 de junho de 2022. Pinhalzinho, 15 de abril de 2025. José Ricardo Quiota, vereador. Encaminho o referido projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer no prazo regimental. Bom, estão inscritos para fazerem uso da tribuna os senhores Gustavo Melo Barbosa e o professor Jovair Rubens Alves. Os senhores têm 10 minutos cada um para fazer uso da tribuna. Eu queria saber qual dos dois que querem ser o primeiro. Jova. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, né, pedir desculpas, porque quem me conhece sabe que oratória não é o meu forte, isso já deixo claro. Mas hoje não teria como não estar aqui, né? Eu estou aqui representando o Projeto Vital, uma entidade que já está em Pinhalzinho desde 1992, portanto, há 33 anos já, mas tenho certeza que o que eu vou falar representa todos os segmentos que estão aqui. Afinal de contas, todos nós batalhamos em prol do esporte. No caso do projeto, já são aí 150 crianças atualmente que a gente está atendendo, entendeu? Crianças jovens, né? Na faixa etária de 8 a 16 anos, além, né, fora esse pessoal, temos ainda as categorias sub-17, sub-18 e a categoria livre. Portanto, um grupo bem grande. Já nós, né, participamos de competições aí o tempo todo. O Projeto Vital está envolvido em competições, corre aqui, corre lá, e enfrentamos dificuldades. E eu tenho certeza que são as mesmas dificuldades que todos aqui, como eu disse, enfrentam. Seja com alimentação, seja com arbitragem, com locomoção, embora na locomoção a prefeitura tem dado todo o apoio que a gente precisa, mas quer dizer, às vezes acontece um imprevisto, outro, e a gente tem aí que correr atrás e tudo mais. A cidade de Pinhalzinho participa bastante aqui com a gente, entendeu? Dá um apoio muito bom, mas pela frequência das atividades que a gente desenvolve, não é toda hora que a gente pode correr atrás, estar lá de novo, no mesmo comércio. Então, a dificuldade é muito grande. Portanto, gente, esse projeto que o Pedro olhou para nós com muito carinho, né, trouxe aqui para nós, eu tenho certeza que ele vai facilitar muito a nossa vida, entendeu? Vai dar um incentivo muito grande ao esporte de Pinhalzinho, porque Pinhalzinho, vocês estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Gente, Pinhalzinho tem um potencial muito grande na área de esporte. Eu não falo só do futsal, que é onde eu estou, entendeu? Eu vejo aqui o vôlei, não precisa falar nada, né? Está aqui todo mundo. Vejo as artes marciais, tenho visto as competições por aí, tenho acompanhado. Então, esse projeto, essa lei, ela vai ajudar muito o município de Pinhalzinho, entendeu? Vai ser um incentivo muito grande e eu peço que vocês olhem com muito carinho e que vocês aprovem essa lei, porque eu tenho certeza que vocês vão alavancar o esporte em Pinhalzinho. Então, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Novos vereadores, boa noite, presidente, secretários. É uma honra estar aqui. Eu quero aproveitar que o novo vereador comentou do Pedro, né? Eu conheço o Pedro há um bom tempo, e ele é essa máquina de trabalho mesmo, está aqui com a gente. Ele vai chorar, né, Pedro? Vai chorar aí, Pedro. Ele nos representa muito bem em relação ao vôlei, primeiramente eu vou falar, mas também quero citar da grandeza do homem Pedro, que assim que venceu as eleições, nós conversamos, ele falou, olha, eu preciso me licenciar, eu não posso mais estar presidente, porque a partir desse momento eu não represento só o voleibol, eu represento o esporte na cidade, e que Deus abençoe que você faça, tá? Já está fazendo, acho que esse é um dia aqui de reconhecimento a todo o teu trabalho, eu sou chorão também, então vocês me perdoem, mas eu tenho muita honra de ser o teu amigo antes de qualquer coisa, tá? É um reconhecimento que eu gostaria de partilhar aqui com todos aqui. Você já sabe disso, mas eu gostaria de falar. O Pedro, enquanto vereador, é importante a gente saber, porque hoje eu estou vendo aqui futebol, o pessoal do Vital está aqui, do Real Fronteira, voleibol, estou vendo artes marciais aqui. O intuito dele sempre foi representar realmente o esporte. Então é importante a gente entender que esse projeto aqui não é para uma área específica, né? O Jovair já colocou aqui das dificuldades que a gente tem. A cidade de Pinhalzinho é uma cidade, enquanto os comerciantes, eles são benevolentes com a gente, né? Nos dão todo um suporte aqui para que a gente consiga fazer, mas eu estava ouvindo o segundo secretário falar sobre as moções de aplausos, né? Foram aqui policiais, foi porque aprenderam algo, e o esporte tem entre as suas funções de saquear a quem está oferecendo droga, a quem está oferecendo uma oportunidade no crime. Uma função do esporte é isso, é a gente saquear essa galera e também fazer um trabalho aqui policial, entre aspas, para que a gente consiga destinar um futuro muito melhor do que um futuro em relação a drogas ou às armas aí para a molecada. Aqui nós somos mais de 100 atletas também na Associação do Voleibol, só que os nossos vai lá dos seus 11, 12 anos até os 90. A gente também tem uma parte muito importante da associação, que é o nosso vôlei adaptado. E quero destacar, além dessa parte social com as crianças e com os adolescentes, eu nasci em Itaquera, eu sei muito bem o que é a criminalidade. É de lá também? Meu conterrâneo. Eu convivi com isso direto. Eu não tenho amigos meus hoje aqui porque eles foram tomados pelas drogas. Mas, além disso, existe um trabalho em relação à consciência corporal e cognitiva que é importante. A gente vê que o trabalho que o vôlei adaptado faz em relação à mente dos nossos atletas é outra coisa. É uma sobrevida. Nós deixamos de entender que uma parcela nossa fica só no sofá assistindo novela para ir lá praticar um esporte. Isso é muito bom, tanto fisicamente quanto cognitivamente. Então, o esporte abrange muito mais do que a gente imagina, né? É um trabalho para a sociedade intenso, é um prazer pela prática e ainda tem esse trabalho psicológico no mundo tão maluco e tão cheio de ansiedade aí que a gente vive hoje, tá? Então, eu peço aqui a atenção de vocês a esse projeto, porque ele é importante para a gente. Nós, como sociedade, fazemos nossa parte, o comércio faz a parte também e o município deve fazer a sua parte também. Uma das oportunidades de fazer a parte é na aprovação desse projeto. Muito obrigado, viu? Senhor presidente, Pois não? como o Pedro falou para mim ali embaixo, parece que tem mais pessoas que estão querendo fazer o uso da palavra. O senhor não poderia fazer essa gentileza? Sim. O Pedro? Sem problema. Por favor. Se tiver mais alguém, está concedida a palavra. Gabriel? Boa noite a todos, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, autoridades presentes. É com muita alegria que venho aqui hoje presenciar este marco histórico para o nosso município,
Hoje Pinhalzinho dá um grande passo, mostrando que o esporte vale a pena. Palavras não poderiam esclarecer o quanto estou agradecido para com os senhores. A aprovação desta lei, que beneficiará todos os verdadeiros atletas pinhalzienses, é um mérito totalmente vosso, com menção especial ao vereador Pedro do Vôlei, que não é só meu parente, mas também um grande amigo. E desde antes de se candidatar ao cargo que ocupa, já se mostrava uma pessoa que acredita que o esporte pode mudar vidas. E logo que entrou, já fez tudo o que pôde para transformar este projeto em realidade. Muito obrigado, primo. Quero agradecer de forma especial também ao meu mestre Messias, que não pôde estar aqui hoje, mas que muito fez pelo esporte em nossa cidade. Foi o primeiro a trazer a luta e a musculação para Pinhalzinho, em uma época que não podia contar com apoio nenhum da prefeitura. Sem ele, eu não estaria aqui hoje e representando a nossa querida cidade nas competições de luta. E tenho certeza que se ele tivesse tido o mesmo apoio e instrução que tenho hoje, teria ido muito mais longe do que já foi. Mas tenho fé que chegaremos lá juntos e este auxílio que receberemos terá um papel fundamental para isto. Por último, quero agradecer a todos os presentes. A presença de vocês mostra que em Pinhalzinho temos pessoas que incentivam, apoiam e acreditam no esporte. Muito obrigado e vamos lutar juntos para que o nosso esporte cresça mais e mais em Pinhalzinho. Deus abençoe a todos. Bom, para mim ser justo aqui, se tiver mais alguém que queira, acho que a gente tinha limitado a 2 pessoas, mas como os oradores foram breves na fala, então a gente consegue conceder aí para mais uma pessoa. Boa noite a todos. Boa noite. Tá ligado? Agora você desligou. Tá ligado? Mais uma vez. Aí. Meu nome é Wellington, boa noite, vereadores, boa noite, secretário, boa noite, Pedro. Boa noite. E eu não podia sair daqui e deixar de testemunhar o que os vereadores falaram, o que eles falaram também a respeito do o esporte muda vidas. E eu sou testemunha viva disso. Eu sou um ex-dependente químico, usuário de crack, e o esporte mudou minha vida. E eu tenho certeza que pode mudar a vida de outros. Pode transformar a vida de filhos, de pais, de irmãos, parentes, amigos que estão perdidos aí. O esporte tem esse poder. Eu sou nadador, não é a mesma modalidade aí, né? Tem bastante modalidade que acredito. E eu não posso deixar também o quanto é difícil. Às vezes a gente renuncia a muitas coisas, a gente abre mão de muitas coisas, faz muitos sacrifícios. Eu cheguei a vender coisas já para poder pagar uma inscrição, para poder pagar uma condução, para poder pagar uma estadia. É difícil para a gente como atleta. A gente se sacrifica no treino, a gente chora no treino. Todo mundo aqui passa pelo processo. Todo mundo aqui já passou, acredito. Eu acredito que tudo isso, Pedro, todo mundo aqui passou pelo processo e hoje a gente tem a oportunidade de vencer junto, de festejar junto, de todo mundo aí ter essa honra dessa lei ser aprovada. E vai ser uma honra pra gente, tá bom? É isso. E Pedro, parabéns, viu, pela lei, vai ser muito bem-vinda nas nossas vidas, né, na nossa modalidade. É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo. Podemos prosseguir ou tem mais alguém? Não? Então vamos dar sequência. Senhor presidente, solicito a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação a dispensa do intervalo. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para efetuar a segunda chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. Dirce Destro Moreira de Oliveira.
Presente. Elber Henrique de Araújo, presente. Irineu de Favari Júnior. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. José Vitor Alcântara. Presente. Pedro Gomes Franco Filho. Presente. Rita de Cássia Aparecida Faria. Presente. Wagner José Franco de Godoy. Presente. Bom, agora passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação em primeiro turno o projeto de lei número 15 de 2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o município de Pinhalzinho em competições esportivas oficiais e dá outras providências de autoria do Executivo Local. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar a leitura dos pareceres e, em seguida, proceder à votação. Comissão de Justiça e Representação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. José Vitor Alcântara, concordo. Elber Henrique de Araújo, concordo. Antônio Donizete da Silva, concordo. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Pedro Gomes Franco Filho, concordo. José Vitor Alcântara, concordo. Irineu de Favari Júnior, concordo. Votação nominal. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. Dirce Destro Moreira de Oliveira. Pela aprovação. Elber Henrique de Araújo, pela aprovação. Irineu de Favari Júnior. Pela aprovação, senhor presidente. José Vitor Alcântara. Pela aprovação. Pedro Gomes Franco Filho. Pela aprovação. Rita de Cássia Aparecida Faria. Pela aprovação. Wagner José Franco de Godoy. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade em primeiro turno. Solicito ao segundo secretário, vereador Elber, para efetuar a terceira chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. Dirce Destro Moreira de Oliveira. Presente. Elber Henrique de Araújo, presente. Irineu de Favari Júnior. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. José Vitor Alcântara. Presente. Pedro Gomes Franco Filho. Presente. Rita de Cássia Aparecida Faria. Presente. Wagner José Franco de Godoy. Presente. Pessoal, só para... como eu expliquei na sessão passada, né, que a gente votou em 2 turnos o projeto, né, fizemos uma sessão extraordinária, hoje nós também faremos a mesma coisa. Todo projeto ele passa em 2 votações, né? Então nós faremos a segunda votação desse mesmo projeto ainda hoje, na sequência após encerrarmos essa sessão. Então não estranhem que eu vou fazer o encerramento dessa sessão, vai ser acertado lá no nosso sistema para darmos início à segunda sessão e aí na sequência a gente já coloca em votação de novo em segundo turno, aí sendo aprovado, aí o projeto vai para a prefeitura, tá bom? Só para deixar todos cientes. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.